Boa noite, doutor Marcelo. Muito obrigado por mais uma vez nos atender e tirar todas as nossas dúvidas jurídicas. Porque é uma questão que os meus alunos, o pessoal do Viva com Arte e todos esses empresários, né, que são dos grupos de WhatsApp, eles têm muitas dúvidas sobre o que é que eu posso descontar do meu funcionário e o que eu não posso descontar. E eu explico que não é sair descontando assim. Você precisa primeiro acordar com as pessoas. E foi muito interessante que uma pessoa, um participante, né, printou a lei 462 e ela ficou muito brava comigo. Ela dizia: é lei, está escrito aqui, é lei, eu posso descontar. Interessante como os empresários eles desconhecem os seus direitos, desconhecem a lei que lhe é favorável e quando elas estão lendo a lei, eles leem só alguns trechos, né? Leram um trecho que pode descontar, mas ninguém leu o trecho de que tem que ser acordado. Ninguém leu o trecho também sobre dolo. Talvez as pessoas não tenham muita clareza do que é dolo, né? Eu expliquei para eles, até gravei um áudio, mas eu acho que esse assunto é tão importante, os empresários têm tanta dúvida do que é que eles podem descontar e do que eles não podem descontar, que eu achei melhor gravar um bate-papo com você aqui para poder compartilhar com todo mundo. Pode ajudar a gente novamente, Marcelo? Vamos lá, Carmen. Realmente, as pessoas leem, ou seja, elas pensam trechos da lei, né? Ignoram como essa lei, né? O porquê dessa lei, como essa lei foi feita, o porquê dessa lei, né? E ignoram até questões que alicerçam esse trecho que elas pensaram, né? Sim, a pessoa que não sei quem é, que informou essa informação que você está me trazendo sobre o artigo 462, né? Sim, esse artigo está vigorando, ele está vigente. Contudo, a pessoa não leu sobre o artigo 2º da CLT, que diz que o risco da atividade econômica é de quem? Do empregador. Então, o artigo 2º da CLT ele já traz que o risco da atividade econômica é do empregador. Então, para que eu possa descontar realmente, o artigo 462 permite o desconto do empregado em caso de dolo ou caso eu tenha acordado, compromissado, contratado o desconto com o empregado. Vamos lá. O dolo, tá? O que é dolo? O dolo é o querer. Eu preciso querer aquele prejuízo para o empregador. Ou É seja, o famoso então eu fez de propósito. Fez de fiz de propósito para quebrar a propósito. máquina, fez de propósito para quebrar o carro. Mas olha, isso eu tenho que provar, tá? O Pois dolo eu não é, não é posso tão ter fácil no. assim, né? Então, não. O dolo eu tenho que provar. Olha, a pessoa fez, ela queria aquele prejuízo, a gente diz, tá? Agora, por culpa, tá? Posso descontar? Posso, em caso de imprudência, imperícia ou negligência, coisa que eu também tenho que provar. Mas por culpa, eu tenho que contratar essa possibilidade. Ou seja, desde o início, eu tenho que estar com isso no contrato de trabalho, essa possibilidade. Eu não posso chegar para o empregado, que eu não contratei essa possibilidade, e impor que ele paga alguma coisa por culpa. Tá? Por isso, volto a recordar, né? A importância de um contrato de trabalho bem feito, a importância do cumprimento do contrato de trabalho nos termos pactuados, nos termos acordados entre empregador e empregado. É isso, O Carmen? problema é que geralmente Respondido? os contratos de trabalho, às vezes mal vem a função que a pessoa faz. E eu também tenho Sim. visto os contratos de norte a sul, leste a oeste, eles são exatamente idênticos. E aí eles saem dos sistemas, né, da contabilidade ou de quem está fazendo o contrato, são aqueles contratos que dizem que a pessoa tem que fazer o serviço em qualquer lugar do país, de norte a sul, podendo ser mudado, né, ter a sua residência modificada pelo empregador a qualquer momento e que devem trabalhar em qualquer horário, manhã, tarde, noite.
não importa e que tem que fazer hora extra todas as vezes que mandar. É um contrato que tenta abraçar tudo e eu explico para os meus alunos E deixa falho. que tudo que é abraçar não abraça nada. É tão Exatamente. leonino, é tão assim. Você acha que um funcionário agora, um empregado, ele deve ficar 24 horas à disposição da empresa? Não é bem assim. Ou eu contrato um funcionário para trabalhar na minha cidade e decido que ele vai se mudar para Roraima, para o Rio Grande do Sul, de uma hora para outra. Então, os Ou, contratos, eles querem abraçar tudo e não abraçam nada, né? A gente tem exatamente. cuidado com os contratos. Quando o contrato é muito genérico, nisso que você está dizendo, né? Ele quer abraçar tudo, ele larga muitas falhas, muitas brechas, né? É aí aonde o empregador acaba tendo problema. Por quê? Porque um dos princípios basilares que sustenta o direito do trabalho é o princípio de proteção ao trabalhador. Ou seja, eu já disse muitas vezes, a lei existe para quê? Para proteger o trabalhador. A justiça do trabalho existe para proteger o trabalhador. Cabe a nós, advogados, principalmente de advogados de empregadores, orientar eles que a lei é assim mesmo. Mas para que eles conheçam a lei e saibam usar isso a favor deles. Está claro o exemplo que você apresentou agora. O empresário faz um contrato tão abrangente que depois não serve nada para ele. Vai servir para quem? Ao empregado. Por quê? Porque ele não foi específico. Ele não teve o cuidado. Tá? Ele não tomou conta do cuidado do contrato dele. Ele não teve o cuidado necessário em contratar. Né? Então, olha lá. Eu, geralmente, nos meus contratos, eu tenho, inclusive, sobre multa de trânsito. O empregado que está dirigindo o carro, que desrespeitou a legislação de trânsito, né? Ou que foi negligente ou imprudente em alguma ação do trânsito e for multado, ele deve sim pagar a multa. Né? Certeza, mas tem que constar no contrato. Você lembra de um aluno, Exatamente. Marcelo, que nós tivemos, que aquele aluno ficou muito bravo porque o motorista tinha fundido o motor, né, dos carros da empresa. Lembra disso? Gente, ele ficou muito bravo e ele ficava assim esbravejando. Como é que ele não podia descontar o prejuízo de ter que refazer todo o motor do carro, sendo que justamente ele, quem fez isso, era um motorista profissional. Ele falava assim: é claro que o motorista profissional sabe que tem que pôr água no carro. É claro que o Eu lembro motorista disso. sabe. Lembra? Pois é, Eu ele lembro. sabe, mas está escrito. Foi feito um checklist. Chamaram a atenção dele alguma vez por não ter feito? Ele já recebeu alguma Exato. advertência, alguma orientação, algum tipo de, né? Nada documentado. Aí que está a diferença do dolo, ou seja, será que o motorista, como que o empregador vai provar que o motorista queria que o caminhão fundisse o motor? Outra coisa, como E o ele até motorista vai... podia querer mesmo. Até que o motorista podia mesmo estar pé da vida e querendo Exatamente, ferrar com o mas como empregador. provar Mas o isso? empregador não vai conseguir provar. Nunca. Agora, se ele tivesse no contrato, olha, em caso de culpa, negligência, imprudência ou imperícia, você paga o prejuízo. E ele tivesse um checklist dizendo, olha, antes de sair do caminhão você precisa ver a água do motor, se o pneu está calibrado, né? se a parte elétrica está funcionando. E ele tivesse esse checklist, por exemplo, né? Ou um termo mais simples, até genérico. Olha, você é responsável pela manutenção, ordem mecânica, sei lá. Criar alguma coisa onde estivesse documentado que o motorista era obrigado a olhar a água do veículo, né? Olhar os pneus, as calibragens dos pneus do veículo, né? Eu poderia cobrar. Mas se eu não tiver, como que eu vou cobrar? Eu vou ficar no achômetro. Eu acho que ele tem que ver a água. Ele acha que ele só tem que dirigir. E aí dá um problema. Sabe Volta qual a é a falar. impressão que eu tenho? Que eles contratam as pessoas e ficam assim, ó, rezando, torcendo para aquelas pessoas darem certo. E não vai funcionar. Não adianta você ficar Carmen, torcendo para o seu motorista ver a água, torcendo para o seu motorista ver o óleo do carro.
É tão é o que eu simples quando sempre... você faz a coisa certa, não tem um jeito certo de fazer a coisa errada. Você precisa documentar, colocar no contrato, deixar todas as claras, né? E aí pode cobrar. Antes não. Ô, Carmen, é o que eu digo sempre aos meus alunos também, né? Essa é a confusão, né? O conceito errado. O trabalhador, na relação de emprego, ele não é colaborador, ele é empregado. Por quê? Quando você chama, o empregador chama ele de colaborador, o empregador muitas vezes está esperando que ele colabore, que ele faça. O que é colaborar? Que ele faça algo sem que lhe peça e sem esperar nada em troca. Isso não existe dentro de uma relação de trabalho. A colaboração não existe, não pode ser exigida a colaboração. Tá? Por isso, Trato aquele conceito 220 do horas RH de colaborador, eu sou contra. Para mim, como advogado, é empregado. E empregado não é empregado e feio, não. empregador. E Exatamente. pior é quando o empresário fala, porque aqui nós somos todos uma família. Eu sempre dou esse Nossa, exemplo, porque depois não tem ex-filho. Como é que você vai mandar o cara embora que ele é da sua família? Então aqui nós somos todos uma família e faz aquelas reuniões e todo mundo chora. E aí você tem que mandar alguém embora, você faz o quê? ou aquele cara que fala assim, nossa, eu estou te entregando aqui o caminhão, espero que você cuide, como se fosse seu. E aí o cara lá na casa dele não entende nada, né? Ele não viu que o cara Verdade. só tem Tá lá. entregando o caminhão pro cara que veio trabalhar de ônibus. O cara veio trabalhar de ônibus porque o cara não tem carro, não tem caminhão, não tem nada, não tem um gato para Ele puxar o tem, rabo. E aí você entrega um carro novinho, limpinho. fala, Cuide como se cuida fosse como se seu. fosse seu. Ele nunca teve. Não sabe cuidar, né? É, Esse é o pior. gente, não dá. Empregado, empregador, vamos relacionar o que tem que É, ser feito, colocar no contrato para poder depois fazer a cobrança. e ó, não leia metade da lei. Verdade, Leia boa. a lei como um todo. Olha, essa é para você Aprenda. que falou lá no grupo de WhatsApp, escreveu assim, é lei, e disse que eu não sabia o que eu Não, estava falando. a lei precisa ser interpretada, né? Após a lei, existem as súmulas, jurisprudências, entendimentos, doutrinas. A gente tem que conhecer, não pode ler a lei, a letra da lei não é morta. Aprendam isso. É. Muito Se obrigada fosse, seria... mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigada por atender meu pedido. Como vocês podem perceber, já é noite, né? E nós estamos aqui. Eu gosto tanto de tirar as dúvidas e conversar e ajudar os meus alunos que às vezes eu nem percebo se é noite, se é dia e eu vou incomodar o doutor Marcelo, que, como vocês podem perceber, também está trabalhando lá no escritório dele. Em época de coronavírus, o melhor que nós temos a fazer é poder conversar online, né? E estar ajudando as pessoas dessa forma online. Muito obrigada. Põe na conta mais essa então, doutor Marcelo. Obrigada Um por abraço a ajudar a mim, todos. aos meus alunos e aos empresários de todo o Brasil. Abraço a todos. Força Brasil. Vamos vencer mais essa do coronavírus aí. Abraço, Carmen.